livro chamado Os Agentes Secretos de Deus. O pastor já falou que Deus não precisa de agentes secretos na nossa igreja. Eu falei isso? Já, né? Mas Billy Graham escreveu um livro que chama Os Agentes Secretos de Deus. Ele conta a história do missionário John Paton. E John Paton, ele era um missionário lá nas ilhas chamadas Nova, palavra em inglês, em português New Hebrides, Novas Hebrides, ali na parte mais ou menos norte-oeste da Austrália. E esse pastor que estava lá, esse missionário estava lá pregando a palavra, e disse que quando ele pregava a palavra lá, um grupo grande dos nativos se rebelaram ali contra o pastor. E eles foram para matar o pastor e aqueles missionários que estavam ali. E acontece que quando eles chegaram em volta daquela casa, eles foram para matá-lo, e o pastor ficou sabendo, e eles começaram a orar, os missionários começaram a orar, e oraram, passaram ali a noite orando, e não aconteceu nada, né? E depois de um ano, um dos chefes daquela tribo se converteu para o Senhor Jesus Cristo. E o pastor, então, o missionário perguntou, John Paton perguntou para ele, né? É verdade mesmo, você veio um dia aqui para me matar? E ele disse, sim, nós viemos te matar. Mas tinha mais de 100 homens armados com uma roupa tão bonita e brilhosa e com a espada na mão, que a gente não teve, porque as nossas flechas como entrar. E você foi protegido por esses homens. Então, são os agentes secretos de Deus que sempre trabalham em nossa vida quando nós oramos e intercedemos ao Senhor. Tá bom? E eu creio então no poder da oração, porque essa é uma história verdadeira de que o Senhor continua fazendo milagres, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nessa noite, se você entrou aqui para ouvir ou em busca do milagre do Senhor, possa saber de uma coisa: o Senhor quer dar o seu milagre. A pergunta é quando que Ele vai dar. E parte do quando Ele vai dar depende de você. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus, como eu disse para os irmãos, ele me intriga e me leva a estudar um pouco mais forte, porque ele me faz pensar nessa questão da oração. E nós precisamos perguntar uns para os outros, né? Por que nós oramos? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos buscar as coisas em oração? Claro, Jesus Cristo falou isso, orais, né? Estejam sempre orando. Essa já é uma razão mais do que o suficiente para nós orarmos, porque Jesus mandou nós fazermos. Mas ao mesmo tempo, muitos de nós ficam perguntando, mas pastor, essa história de oração, não é isso? Esse é um assunto que me intriga. Por que Deus quer que nós oremos tanto? Por que Ele quer? Por que Jesus nos ensinou que nós devemos orar, que nós devemos procurar a presença do Senhor? Por que Ele deixou essas coisas assim para nós? Eu não sei, mas eu sei uma coisa: o Senhor Jesus, Ele tem clareza, Ele tinha clareza para explicar o que Ele quisesse, na língua que Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes o Senhor Jesus falou por parábolas, e muitas vezes o Senhor Jesus não respondeu todas as perguntas que nós tínhamos, não é assim? Então essa é uma das coisas que nós só vamos saber quando nós encontrarmos com o Senhor cara a cara, face a face, e Ele então vai falar isso para a gente. Ou face a face, né? Parece. O que eu quero falar com vocês é o seguinte nessa noite, é que eu gostaria muito que vocês como igreja, que nós como igreja, nós pudéssemos procurar pessoas nas quais nós pudéssemos nos relacionar com a oração. Queridos, nós vivemos momentos difíceis na América. Quem vive um momento difícil na América aqui, levanta a mão comigo. Né? E quem gostaria de ser encorajado na América, né? Alguém que falasse com você, vai dar certo, continua, você está no caminho certo, né? Alguém que orasse com você pelo caminho certo. Eu quero falar com você o seguinte, irmãos, nós precisamos encorajar uns aos outros. E esse encorajamento pode vir através também da oração de um pelos outros. O pastor já falou com vocês aqui uma vez, né? Que tem um pastor que ele disse, né? Você pode destruir, roubar, acabar e até matar as pessoas que você vive com elas, anda com elas e estuda com elas. Mas você nunca vai conseguir fazer isso com as pessoas que você ora por eles. Então está com um problema no seu coração? Comece a orar pelas pessoas, porque o Senhor pode transformar essa situação, e Ele quer transformar essa situação. E o texto nos diz hoje que Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram para Ele, olha, ensina-nos a orar, Ele então ensina, Pai nosso que estás no céu, e Ele continua com essa oração, e logo depois Ele fala o seguinte, olha, suponham o seguinte, suponham que um amigo bateu na sua porta bem tarde da noite. Na verdade, ele não diz bem tarde da noite não, ele vai certo, ele diz meia-noite. Ele vem meia-noite. E quando ele bate meia-noite na porta, ele começa a incomodar. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, se você vai bater na porta da minha casa meia-noite, não é bom que seja uma coisa séria. Porque meia-noite não é de bater na casa de ninguém. Gilson? Não, irmã Maria? Vai acordar 6 horas da manhã para lá para fazer um trabalho pesado, não, Marcelene, olha, meia-noite você vai bater na minha casa, é melhor que seja um incêndio, ou nascer uma criança ou alguma coisa assim. Porque é um horário que ninguém está esperando ninguém bater na porta. Mas o texto diz que esse rapaz vai e ele bate
na porta meia-noite, e não só ele bate na porta, ele continua insistindo ao bater na porta. E ele diz: amigo, amigo, amigo. E o amigo que está de dentro, ele então responde: olha, você vai acordar todo mundo aqui na minha casa. E é interessante, Eliseu, que para nós entendermos o que Jesus está falando, é necessário que nós entendamos o contexto dos judeus da Palestina daquela época. As casas naquelas épocas, né, eram quartos pequenos. Hoje cada um de nós tem 2, 3 quartos em casa, né? Todo mundo tem aquelas casas grandes. Mas lá no passado não era assim não, Antônio. As pessoas dormiam tudo num quarto. Esposa e esposa, filho, dormiam tudo no mesmo colchão, na mesma cama, no mesmo quarto, porque era frio, não tinha calefação. Um esquentava o outro, botava até galinha, carneiro e burro para dentro da casa. Dormia todo mundo junto para se aquecer. E tinha um lugarzinho talvez mais alto, onde eles tinham lá talvez um carvão pegando fogo, para poder ajudar a manter ali aquele calor do lugar. E sabe o que acontece? Quando aquele amigo bate na porta, o que o amigo está dizendo é o seguinte: você vai acordar a minha família toda. Porque nós estamos todos juntos, numa casa pequena, numa casa só. E ele diz: olha, eu não vou acordar, não vou levantar não, porque a porta já está fechada, e eu já estou deitado. Mas acontece, irmãos, que o outro amigo, ele continuava insistindo. E ele dizia: olha, me empresta aí 3 pães. E me empresta 3 pães pelo seguinte, porque chegaram na minha casa uns amigos meus. E esses amigos meus chegaram e me pegaram de surpresa. Esse é outro contexto da Palestina daquela época. É um lugar muito quente, é um lugar muito árido, parece um deserto, umas montanhas. E as pessoas normalmente procuravam viajar durante a noite, porque a noite era mais tranquilo, mais ameno a temperatura para poder viajar. E eu posso imaginar esse camarada que ele dirigiu, que ele viajou na verdade, né? E ele viajou esse tempo todo, mas ele não conseguiu, ele só conseguiu chegar na casa do amigo à meia-noite. E uma coisa diferente de nós, porque eu falei que não vou abrir a porta à meia-noite, porque eu não sou nem sou oriental, eu sou mais ocidental, porque nós não temos esse costume, mas na cultura oriental, para eles é um privilégio receber um hóspede. Eles eram completamente hospedeiros. Eles tinham o dom da hospitalidade, de poder receber as pessoas. E agora aquele homem recebe aquele visitante, tarde da noite, e ele não tem nada para dar para aquele homem comer. E aí tem mais coisa. Por que ele fala 3 pães? Ele fala 3 pães pelo seguinte, irmãos, porque na qualidade da hospedaria ali, né, a pessoa, quando ela chegava, 3 pães na verdade é suficiente para 3 refeições. E quantas refeições você faz no dia? 3, café, almoço, fechando. E é costume do povo lá do Oriente, quando eles vão te dar alguma coisa, eles te dão em abundância, ou seja, eles te dão mais do que aquilo que você precisa. Então, em outras palavras, né? Você chegou na minha casa à tarde, mas eu vou te dar lá com pão, não é pão só para hoje, não, é pão para o dia todo da manhã. Mas ele não tinha pão. E ele vai então para o vizinho, para pedir ao vizinho esse pão. Ele vai ao vizinho, perguntar ao vizinho se o vizinho pode trazer para ele, se o vizinho pode dar a ele aquele pão que ele está precisando. Irmãos, e quando nós voltamos a falar sobre isso, é interessante, porque o Senhor Jesus compara a oração a essa ilustração. E Jesus não está falando aqui que Deus é um homem mau, porque na verdade é um pai mau, porque ele continua depois do versículo 9 até o versículo 13, ele diz sobre o que é quando você bate, a porta vai abrir, pedir e você vai receber, buscar e você vai encontrar. E ele faz a comparação de nós, homens naturais, homens normais, como nós tratamos os nossos filhos, e se nós tratamos eles assim, quanto mais o Senhor nosso Deus, como Ele nos tratará, como Ele vai cuidar de nós. E quando eu falo sobre oração, por que o Senhor pede que nós possamos continuar insistindo na oração? Porque na semana retrasada nós vimos que a oração, ela é uma necessidade, não é isso? Nós vimos que a oração ela é o quê? Ela é um diálogo com Deus, e nós vimos que a oração é o quê? É um poder nas nossas mãos. Mas nós vimos também que nós devemos orar de quê? De maneira fervorosa, de maneira mais o quê? Insistente, e devemos ser o quê? Específicos ao Senhor. E nessa noite o Senhor está falando com você o seguinte: nós devemos ser persistentes, insistentes na oração para com o nosso Deus. Devemos orar a Deus com persistência, devemos procurar ao Senhor. Deixa eu perguntar para os irmãos, será que por acaso quando você ora, você diz alguma coisa que Deus não sabe? Será que por acaso quando você ora, Marcileiro, o Senhor fala para você: Senhor Marcileiro, obrigado por me lembrar disso, está passando da minha cabeça, eu vou ver se amanhã eu posso resolver esse problema. Será que quando nós oramos a Deus, Ele não sabe da nossa necessidade? Ele não sabe do que nós precisamos? Ele não está ciente de tudo aquilo que
Senhor, buscando essas coisas com o Senhor. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe a sua necessidade. Na verdade, Ele sabe da minha e da sua necessidade melhor do que eu e você sabemos. Essa é a verdade. Ele sabe melhor do que eu e do que você. Mas Ele então agora nos mostra essa ilustração. E Ele nos diz que esse visitante chegou. E ele chegou inesperadamente, porque naquela época não tinha telefone celular. Estou chegando aí, prepara uma cama para mim, né? Não tinha a internet para mandar um e-mail, estou chegando aí. Mas ele diz o seguinte: quando aquele rapaz chegou, ele não tinha o que fazer. E ele foi para o vizinho e bateu na porta do vizinho. E o texto diz para a gente que o homem daquela casa, o vizinho dele, ele nem abriu porque o cara era amigo dele. Ele não abriu pela amizade, porque já era tarde da noite. Ele não queria se levantar e abrir a porta e acordar a sua família. Ele não abriu pela amizade, mas o texto nos diz, a palavra do grego é naides, anaides. Anaides quer dizer, ele abriu por causa da importunação, da impudência, é a palavra em português, da inoportunidade, da audácia sem vergonha, da importunação, da irritação daquele homem que batia na porta. Aí, queridos, aí que fica mais complicado para mim. Porque o Senhor quer que nós o busquemos, que nós sejamos persistentes, que nós possamos bater a porta e procurar. E Ele diz: batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Porque quando você encontrar, se você bater na porta, ela vai abrir e você vai entrar. O texto volta a dizer para a gente que aquela situação daquele homem era uma situação de emergência para ele, mas não era uma situação de emergência real para aquela pessoa que estava batendo na porta. Mas ele foi incomodar. E não por causa da amizade, mas por causa do importúnio, por causa dele ficar fazendo todo o tempo, batendo na porta. Ele não ia sair dali enquanto não acabasse. É como a história de Lucas no capítulo 18, quando nós estudamos, que aquela vizinha, aquela viúva, porque a viúva era aquela classe, né, onde a pessoa, ela não tinha quem cuidasse dela, a viúva era coitada, não tinha quem cuidasse dela, e ela tinha aquele juiz injusto, e aquele juiz injusto diz: eu vou responder essa mulher pelo tanto de ela estar me pedindo, porque ela me importuna muito, porque ela fala muito, então portanto ela ficar falando e me lembrando, eu vou ouvi-la só por isso. E o texto ali da palavra, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Principalmente você, Márcio, né, que luta. O que ele está falando é o seguinte, ali na palavra do inglês é she wear me out. E isso quer dizer o seguinte: ela está acabando comigo. É como se entrasse numa luta e tivesse o primeiro round, o segundo round, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 12º round, e você não está aguentando mais a luta, e você diz: olha, eu vou give up, eu vou deixar, porque eu não aguento mais isso. Essa é a palavra do juiz. Ele atende aquela viúva, porque ele cansou, estava cansado, estava se acabando dele mesmo, de tanto que ela pediu e pediu e pediu a mesma coisa. E por que o pastor falou isso? O pastor falou isso, irmãos, pelo seguinte: porque Jesus Cristo está dizendo para a gente incomodar. E se eu pudesse fazer um survejo aqui e perguntar: quando foi a última vez que você orou ao Senhor? Orou mesmo. Eu posso falar uma coisa com vocês, irmãos. Eu passei pela casa de alguns de vocês essa semana, que vocês comeram sem orar ao Senhor pela comida que vocês estavam na mesa. Começamos a comer sem sequer orar pela comida que estava na mesa. E eu fiquei assim, preocupado, né? E é lógico que o pastor, o líder espiritual, eu podia ter interferido naquele processo, ter falado, mas o pastor estava ali para observar como é que você é dentro da sua casa. E que se você não ora na hora do alimento que você está recebendo do Senhor, eu fico perguntando: que horas que você ora? E o problema não está aí. O problema está que o Senhor diz o seguinte: que Ele quer que nós sejamos persistentes na oração dEle. E se nós não oramos pelas mínimas coisas que o Senhor nos dá, se nós levantamos de manhã e esquecemos de dizer: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu, se eu não agradeço a Deus pelo alimento que Ele me dá, então com que persistência eu tenho coragem de chegar diante do Senhor e pedir algo maior do que Ele já está me dando? Porque eu converso com muitos de vocês que às vezes estão insatisfeitos com a situação que vocês estão, mas você não tem nem a capacidade de agradecer o pão que Deus está te dando todo dia e está dizendo que o que Deus te dá não é demais. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Da nossa incapacidade. O Senhor quer que nós sejamos intolerantes em pedir, intolerantes em suplicar, que nós sejamos persistentes em falar com Ele as nossas necessidades, e nós não estamos nem agradecendo ao Senhor aquelas coisas básicas
falar com você 3 coisas, 3 assuntos importantes em relação a esse ponto da oração. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar com você o seguinte: Deus não é indiferente para com você. Ele é o seu Pai. Deus não é indiferente para com você. Ele é o seu Pai. Ou seja, Ele se importa com você. Ele quer responder às suas orações. Ele vai responder às suas orações. Deus é um Deus que tem os olhos fitos em você. Ele é Pai e Ele quer dar a você tudo aquilo que você necessita e tudo aquilo que você pede a Ele. Entretanto, irmãos, existem algumas coisas que você só vai receber na oração. Não é porque Ele está dormindo, como eu mostrou essa ilustração. Não é porque Ele é diferente ao seu pedido, mas é porque Ele quer que você continue orando. Ele quer continuar fazendo justiça de você. Ele é justiça, Ele é compaixão, e nós somos filhos direto dEle. Saiba nessa noite que Ele quer dar boas coisas para você, mesmo que as circunstâncias que você esteja passando não apontem para isso. O Senhor é dono de todas as coisas, e Ele quer mover o céu por você, mas Ele quer que você seja persistente na oração. O nosso culto de oração de homens, aqui nós somos mais ou menos em 50, e dessa vez, agora segunda-feira passada, foi um dos maiores números que nós tivemos, 11 homens, 50, 60 homens, 11 vem orar ao Senhor. E foi o dia que a gente teve mais, porque normalmente nós somos 4 ou 5, ou 3 às vezes. Pastor, eu estou trabalhando, eu sei. Então convoca você para procurar um dia na sua vida. Você não tem que estar aqui no serviço de oração com os outros homens, não, você não pode. Mas na sua casa, tira uma hora e ore ao Senhor. E busca o Senhor com persistência, porque Ele quer ouvir a sua oração. Ele continua sendo seu Pai, Ele quer fazer. Um grande teólogo chamado Charles Spurgeon, um dos grandes teólogos da nossa humanidade, ele disse que a oração é o nervo delgado que mexe o músculo do todo onipotente. É aquele nervo menorzinho que você tem no seu corpo, mas aquele nervo menorzinho que você pode fazer, ele consegue mover o músculo onipotente. O onipotente é Deus, o Todo-Poderoso. A sua oração pode mover o Deus Todo-Poderoso ao seu favor, e Ele quer que você faça isso, que você ore, que você busque. E esse vem então o nosso segundo ponto. Queridos, o Senhor quer te ouvir porque Ele é seu Pai, Ele vai te ouvir. Mas em segundo lugar, nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: existem coisas que só vão acontecer quando você orar. Existem coisas que só vão acontecer quando você orar. Eu posso ter um glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus, que eu sei se estão comigo ou não, né? Só quando você orar é que o Senhor vai responder essa oração. Só quando você orar, Deus vai responder o seu pedido. Não entendemos bem o que a oração faz, mas eu posso dizer para você uma coisa, eu tenho certeza: Ele vai se mover quando você orar. E se você não orar, pode ser que nada aconteça. Jack Graham, filho de Billy Graham, ele diz o seguinte, não é isso? Depois que nós oramos, tem muita coisa que nós podemos fazer. Mas até nós orarmos, a única coisa que nos resta é a oração. Depois que você orar, vai ter muita coisa que você pode fazer. Mas até você orar, o único que te resta é você orar. E buscar a presença do Senhor. Ele quer responder. Eu não posso informar a Deus de nada, como eu disse antes. Eu não posso mudar a Deus com a minha oração. A minha oração não muda a Deus, irmãos. A minha oração muda eu, muda quem eu sou, muda o meu caráter para com o Senhor. E é por isso que ele diz, nós devemos orar. Orar, porque nós não temos que mudar Deus, mas nós temos que mudar nós. Mas nós nos achamos tão centro de tudo, tão egocêntricos, que nem com Deus nós não queremos mais resolver. É como se Deus tivesse que mover realmente tudo para nós. E nem falar com o Senhor nós queremos. 2 semanas atrás eu disse para você que o Senhor criou você para o louvor da sua glória. E a ideia do Senhor é que você conversasse e andasse com Ele todos os dias da sua vida. É isso que Ele queria. O interesse de Deus é que você esteja com Ele. Igreja, nessa noite eu quero dizer para você, Igreja Batista da Paz, membro da Igreja Batista da Paz, enquanto você não começar a orar, o desejo do seu coração não vai acontecer. Não vai acontecer. O Senhor quer que você bata,
que você peça, que você implore, que você converse com Ele. Queridos, aqui na igreja, na América do Norte, nós temos tudo, né? Eu chego nessa igreja e quando os cubanos vêm aqui, alguns brasileiros passam por aqui e dizem, olha que igreja maravilhosa. O ar-condicionado não está funcionando de vez em quando não, né? Mas tem ar-condicionado, tem a tela, tem instrumento, tem bancos bonitos. Eu até falo, tem banco bonito, mas está um pouco vazio. Eles, olha que facilidade, tem um campo de futebol dentro da igreja, vocês têm comida, vocês têm carro, todo mundo aqui tem carro novo. Eles conversam comigo desse jeito, eu fico assim, todo mundo tem tudo. Mas falta uma coisa, queridos, falta a presença do Espírito Santo de Deus, e ela só vai estar no nosso meio quando nós buscarmos em oração. Porque o Senhor não é homem para mentir. E é necessário que nós entendamos isso e saiamos dessa zona de conforto que nos encontramos, irmãos, e possamos, em nome de Jesus, preocuparmos com a oração, preocuparmos com conversarmos com o Senhor, estarmos juntos com o Senhor. Queridos, se Jesus Cristo não vier ao nosso socorro, se Jesus Cristo não vier tirar-nos de onde nós estamos, nós vamos sucumbir, nós vamos afogar. É só através da oração que nós vamos sair de onde estamos. Deus é seu Pai, Ele quer dar para você o que você quer, mas tem coisas que você só vai conseguir na oração. E finalmente nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer que sejamos constantes, persistentes na oração. Pessoas dizem para mim, pastor, eu estou pedindo a Deus isso há 10 anos e Ele já sabe, vou parar de fazer. Aí Deus para, porque Ele sabe que você não tem persistência não. Não foi o que a Bíblia falou para a gente? Persistir. Continua colocando diante do Senhor. Tiago diz para a gente, por isso que a gente não peça para a nossa própria glória, para a nossa própria vanglória, para o nosso próprio prazer. Porque o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe para que você quer. Então você vai continuar pedindo ao Senhor. Ele foi específico, aquele homem, ele disse, eu quero 3 pães. E como eu expliquei, os 3 pães é para aquele homem que ele ia dar o de comer, ele teria comida não só para aquela refeição, mas na verdade ele ia superabundar. Era o costume deles dar para as pessoas mais do que elas necessitavam. Pedir um pão, dá 3. Então, queridos, nessa noite, se você pedir a Deus uma coisa, Ele não vai te dar 3, Ele não vai te dar 10, Ele não vai te dar 100. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode te dar. Mas nós temos que crer, a fé de que o Senhor vai ouvir as nossas orações e de que Ele quer ouvir as nossas orações. Aquele vizinho naquela noite, não é isso? Ele não iria desistir. Naquela noite, queridos, ele se precisasse bateria a porta a noite toda, até que aquele camarada pudesse fazer. A noite toda ele insistiria. Eu quero perguntar uma coisa para você, querido, nessa noite. Você acha que Deus, em 1/1000 de segundo da vida dele, pode fazer mais por você do que você pode fazer na sua vida toda? Você acredita nisso? Então por que você não pratica isso? Por que nós não praticamos isso? Por que nós achamos que nós somos todo valente, todo poderoso, e o Senhor pode fazer, Ele pode mudar o nosso futuro em 1/1000 de segundo, e nós gastamos a vida toda tentando mudar uma coisa que o Senhor pode fazer em 1 segundo? Mas Ele quer que você o busque na oração. Ele quer que você seja persistente ao conversar com Ele. Quando você começa um projeto, você termina aquele projeto. Quantas pessoas que eu conheço que começaram a estudar, mas não conseguiram terminar a faculdade? Ou começaram o segundo grau, não conseguiram terminar. Entraram num curso de balé, mas não conseguiram. Entraram numa escola de datilografia ou de computação, não conseguiram. Entraram no inglês e saíram pelo meio do caminho. Você não tem a persistência. Querido, não deixe que isso seja uma fraqueza na sua vida. Entregue isso na mão do Senhor. Peça ao Senhor persistências no projeto que Ele tem para a sua vida. Porque quando você tiver persistência de fazer o projeto e de orar ao Senhor, Ele ouvirá do céu e atenderá ao seu pedido. É isso que Ele está dando para a gente aqui, nesse texto. É isso que Ele está falando da maneira mais clara. Olha, se o pai, quando o filho pede uma coisa, ele não dá outra. Se o pai, você que é humano, que é carnal, você sabe cuidar do seu filho, quanto mais nosso Pai Celestial Deus, quanto mais Ele cuidará de você, e Ele responderá às suas indagações, Ele vai responder à sua oração. A pergunta é, quando Ele vai responder a sua oração? E aí, queridos, eu paro nesse texto. Porque o texto nos diz que aquele homem, ele foi atender
Porque ele sabia que aquele camarada ia importunar ele a noite toda, se fosse necessário. Ele estava preocupado com os vizinhos acordar de manhã cedo e falar: rapaz, que vexame, hein? Você recebeu um vizinho à noite, recebeu um amigo à noite e não tinha nem comida para dar para ele. Rapaz, que vergonha, hein? Você recebeu um vizinho à noite e o seu amigo não queria abrir a porta e você passou a noite toda batendo na porta dele. Você acordou ele, acordou a mim, acordou a todo mundo aqui. Que coisa feia, que vergonha. Aquele camarada não estava preocupado com isso. Ele sabia o que ele queria e ele não saiu dali enquanto ele não recebeu. E o homem que estava dentro da casa sabia que ele não ia sair enquanto ele não recebesse. E nessa noite eu quero perguntar para você: Deus sabe isso de você? Você vai parar de pedir ou vai continuar batendo e pedindo ao Senhor até que Ele responda? Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Ele começou a obra em você, Ele quer acabar. Mas é necessário que você seja insistente com o Senhor. Lucas, no capítulo 18, que nós vimos na semana retrasada, o texto termina dizendo: por acaso, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Por acaso, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Quem já leu o livro de Apocalipse aqui? O livro de Apocalipse diz para a gente que ele vai encontrar fé na terra, não vai? Ele vai encontrar alguma fé. A pergunta é: ele vai encontrar você com a fé que ele espera de você, com a persistência que ele espera de você, com a determinação que ele espera de você? Ele vai encontrar em você aquilo que ele espera encontrar em você. É função nossa continuarmos pedindo ao Senhor, implorando ao Senhor insistentemente, batendo na porta, porque Ele vai abrir a porta para nós. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês e encerrar a mensagem dessa noite com essa palavra. Nós crentes não estamos lutando para vencer. Você não entende o que eu estou falando? O que é essa palavra? Nós crentes não estamos lutando para vencer. Nós estamos lutando do lado do exército vencedor. Entenda essa palavra do Senhor nessa noite. Entenda que o Senhor está falando com você. Eu quero compromisso seu comigo. Eu quero relacionamento entre você e eu. Eu quero insistência que vem de você. Eu quero sentir o teu coração. Eu preciso de uma igreja aqui. Queridos, nessa noite o pastor quer comunicar uma coisa para vocês, uma alegria no meu coração. Durante essa semana eu recebi várias chamadas telefônicas, eu conversei com muitos de vocês. Marcelo, você pode tocar em nome de Jesus, obrigado que você está aqui, você vê, eu te uso o tempo todo. Você sabe que você não pode vir quando você vem, você é ousado, então em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essa semana eu escutei de algumas irmãs que oram às 10 horas da noite. Uma liga para a outra e ora. Eu escutei de outras que oram às 10h30 da noite. Uma pela outra e ora.